Tô aqui hoje de novo para falar sobre um assunto meio polêmico, meio complicado, delicado, que nem todas as pessoas gostam de falar sobre isso, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre a religiosidade tóxica. Esse termo veio assim na minha cabeça, estava pensando sobre intolerância religiosa, né, sobre essas coisas, e veio esse termo e eu fui pesquisar para ver o que as pessoas falam sobre isso na internet, né, o que é que estão falando. E eu encontrei alguns pastores, alguns pregadores que falam sobre isso, mas que eles falam de uma coisa que não é exatamente aquilo que eu estava pensando, né, que é uma religiosidade que é muito cheia de regras, muito cheia de rituais, né, de regrinhas, assim, que acabam afastando ao fiel, né, a pessoa da igreja, ao invés de acolher. E não é disso que eu queria falar, não é nisso que eu estou pensando quando eu penso em religiosidade tóxica, né? Eu estou pensando em uma coisa que, não sei, não é recente, mas que está muito presente hoje, que é essa religiosidade que é tóxica, que é abusiva, que é como se você estivesse num relacionamento abusivo, sabe? Você tem um relacionamento abusivo lá com seu marido, com seu namorado, só que ele não é só abusivo com você, ele é abusivo com você e com a sua vizinha e com todos os seus vizinhos, às vezes pessoas com quem ele nem conhece, né? É um abuso que vai muito além da cerca ali, né? Que pula a cerca e que atinge pessoas que nem estão naquele relacionamento. Então é isso que eu acho que é uma religiosidade tóxica e que eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso. Eu vejo muito, eu já falei disso em outros vídeos e posso estar sendo repetitiva para as pessoas que assistem sempre, mas eu acho que é importante falar de novo, que é essa coisa nossa, principalmente hoje em dia, que tem as redes sociais, que tem YouTube, que tem, né, redes que você pode falar e a sua mensagem ser ouvida por milhares, às vezes milhões de pessoas que você nem conhece, Brasil afora, às vezes mundo afora, e o quanto as pessoas às vezes não têm responsabilidade com aquilo que elas estão falando, né? Elas simplesmente falam e não querem nem saber como é que a outra pessoa vai interpretar aquilo, como é que a outra pessoa do outro lado vai receber aquela informação, como que está a saúde mental dela, enfim, né? No estrago que isso pode causar para a pessoa que está ouvindo. É claro que, assim, não tem como a gente também ter controle sobre tudo e saber como que cada pessoa vai receber aquilo que a gente está falando. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade quando a gente fala as coisas, de saber né, quem que vai estar ouvindo aquilo, o quanto essa pessoa pode se sentir agredida com aquilo que eu estou falando, sabe? E com a religião eu vejo que às vezes acontecem umas coisas, as pessoas chegam na sua página, chegam no seu post, chegam pra você às vezes, até na rua, assim, e começam a pregar e falar coisas. Uma parte dos cristãos, não são todos, mas tem uma parte dos cristãos que faz muito isso, assim, e às vezes nem te conhece, nem sabe qual a sua crença, nem sabe se você tem religião, ou às vezes sabe que você tem religião. As pessoas que são de religiões de matriz africana sofrem muito com isso. A pessoa chegar pra você e começar a falar várias coisas, que a sua religião tá errada, que não presta, que você tá adorando o diabo, que aquilo é do diabo, que você vai pro inferno, e não sei o que, não sei o que lá. E a gente normaliza esse tipo de coisa, né? A gente, de certa forma, naturaliza. A gente só acha que é um ato de agressão mesmo, de intolerância religiosa, quando alguém entra num terreiro, por exemplo, e destrói, né, e comete um ato mesmo de violência, ou quebra um santo, por exemplo. Mas você ter esse tipo de atitude e falar certas coisas pra uma pessoa que você nem sabe se essa pessoa quer ouvir aquilo, ela às vezes nem te perguntou nada, nem falou nada, isso também pode ser tão violento e tão agressivo, sabe? É de uma violência tão grande que a gente nem sabe o estrago que a gente pode causar na vida da pessoa. Determinadas falas religiosas, determinados comportamentos podem ser tão agressivos e podem se configurar tanto como um assédio, uma coisa que pode levar a pessoa ao suicídio. E a gente naturaliza, a gente acha normal, a gente acha natural que tenha certos discursos religiosos, que tenha certas práticas assim abusivas no sentido de tentar impor a outros grupos ou a outras pessoas. Porque a pessoa ela faz isso porque, né, ela tem que levar a fé dela para o outro, ela tem que tentar converter, porque a outra pessoa vai para o inferno, então ela tem que tentar levar a salvação. Poxa, será que dá pra gente parar pra pensar um minuto? Talvez um cristão que faça esse tipo de coisa, talvez nem esteja mais no vídeo a essa altura, né? Mas, não sei, eu convido a refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o quão violento isso é, ou pode ser, né? E será que é normal isso? Será que é natural? Será que a gente precisa aceitar isso como sendo uma coisa razoável? Porque, assim, pense bem, né? Se coloque se você é uma pessoa que é cristã, que pensa desse jeito, né? Que tem essa tendência, né, de, às vezes até
por bem, né? Você acha que você está fazendo a sua parte como cristã de levar a palavra, de tentar salvar a pessoa, etc. Quer dizer, pense o quanto você se sentiria atacado, ofendido, sei lá, assediado, violado, enfim. Se alguém de uma religião totalmente diferente chegasse em você, visse algum símbolo aí da sua religião, fosse um crucifixo, ou uma imagem de Jesus, ou uma Bíblia, ou qualquer coisa, né? E começasse a falar coisas, que a sua religião é errada, porque você está sendo idólatra, porque você está idolatrando deuses que não existem, ou imagens que não existem, aquilo é uma mentira, porque aquilo é obra do demônio, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E ficasse tentando te convencer, né, de que a religião dele ou dela é a verdadeira, é a correta, e ficasse diminuindo o seu estilo de vida, a sua forma de viver, a sua visão de mundo, a sua visão religiosa, dizendo que aquilo é uma mentira. E eu acho que às vezes a gente passa muito por isso. E as outras pessoas, as pessoas que estão tentando pregar, que estão tentando, né, às vezes, se converter e tal, elas não se dão conta do quanto isso é violento. Na política a gente vê muito isso. Tem uma bancada evangélica, por exemplo, que às vezes fica tentando impor, né, o seu modo de viver, sua visão religiosa, sua interpretação da Bíblia para um conjunto da sociedade, porque tem coisas que eles não concordam, eles acham que está errado, então, né, eles tentam ou que eles acham que estão certo e tentam colocar aquilo para a sociedade toda. Eu entendo, às vezes, que a pessoa que é daquele grupo, ela esteja fazendo, sei lá, pelo bem da sociedade na cabeça dela. Mas imagine que amanhã ou depois apareça um outro grupo religioso. Nós sabemos que o mundo não gira, o mundo capota, não é? E de repente em 2, 3 décadas pode surgir aí uma vertente religiosa, uma outra religião pode ganhar força, ou uma outra vertente, até dentro do próprio cristianismo, pode ganhar uma força tremenda e ser uma religião, ser uma seita, uma religião, enfim, um grupo que pensa totalmente diferente do que esses grupos evangélicos, por exemplo, pensam hoje. E eles podem se tornar politicamente tão fortes ou até mais fortes do que esses grupos que hoje tentam, né, impor sua visão religiosa para o resto da sociedade. Então imagina que um outro grupo de uma religião que nem existe ainda, ou que já existe, mas que não tem tanta força e relevância no Brasil, amanhã ou depois fique forte o suficiente para, né, ocupar cadeiras do Congresso e tudo mais. E começar a fazer legislação, né, e tentar impor o seu ponto de vista para o resto da sociedade. Então, sei lá, na minha religião, você pode colocar qualquer coisa aí, sei lá, tem uma vertente aí do cristianismo, uma seita que inventou que não pode comer macarrão, sei lá, né? E aí proíbe o consumo de macarrão para todo mundo, porque ele quer salvar o Brasil, né? Quer levar a verdadeira palavra para o brasileiro. E aí quer proibir uma determinada coisa. Entende? Acho que a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, né? Para tentar entender o quanto aquilo é violento. E a gente aceita esse comportamento violento, né? As pessoas chegando num post, num vídeo, num perfil de uma pessoa que ela nem sabe se tem religião, ou às vezes sabe que a pessoa é de uma outra religião. E vai lá e fica lá pregando, falando que tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo, né? Tem que isso, tem que aquilo. E assim, não é essa coisa tóxica, essa religiosidade tóxica, ela não é só tóxica em relação a outras pessoas que estão fora do grupo. Ela também é tóxica para o próprio grupo. A gente tem visto hoje assim uma atitude anticientífica que é super preocupante. A gente viu aí durante a pandemia o pessoal se matando aí para desenvolver logo uma vacina para poder, né, não dizimar toda a humanidade, e a galera... Não, você vê que não é uma crítica científica, não é uma crítica científica em relação à vacina, uma contestação científica. É uma contestação que ela tem como base, às vezes, um discurso religioso ali, super tóxico, de desacreditar, de achar que não tem nada a ver, que achar que a fé só vai resolver, o que é maravilhoso, a fé é uma coisa maravilhosa, né, a crença, a pessoa ter a religião dela, sabe? É uma coisa super importante para muitas pessoas e tudo. Mas, segundo essas próprias crenças, gente, Deus não deu a capacidade, a inteligência para o ser humano, para ele desenvolver as coisas, para ele criar. O desenvolvimento científico, tecnológico, a descoberta de doenças, a descoberta de vacinas, de antídotos, de remédios para essas doenças, também, de certa forma, é obra de Deus, não é? Na medida em que Deus permitiu o desenvolvimento intelectual do ser humano para isso. Então, quando você vira as costas para uma vacina ou para um remédio, você está, sabe, negando a própria obra de Deus também, em última instância. Então a gente vê gente que abre mão de vacina, que abre mão de tratamento, às vezes médico. A pessoa tem pressão alta, tem vários problemas, às vezes deixa de tomar remédio. Isso para não falar da depressão. Às vezes as pessoas, a depressão é falta de Deus, tem que aceitar Deus, tem que aceitar Jesus, que daí tudo isso passa.
Gente, é uma condição médica. E as pessoas têm super preconceito com isso, com remédio, e, né, por achar que é falta de religiosidade. Então, assim, a religião ela se torna uma coisa que não vai fazer a pessoa ser melhor, né? Ou fazer com que a pessoa ajude na construção de um mundo melhor, como eu já falei em outro vídeo, né? Não, é uma religiosidade que vai negar, sabe? O próprio desenvolvimento científico, as próprias descobertas né, humanas, que vai fazer a pessoa adoecer em vez de ficar melhor, de se sentir melhor, né, de ter um bem-estar. Mas a pessoa abandonar remédios, abandonar tratamentos médicos, às vezes porque um caso, né, aconteceu, teve um caso de uma pessoa que largou e deu certo, né, aí, sabe, é muito tóxico, é muito violento, é muito abusivo, e acho que a gente precisa começar a falar sobre isso. Assim, com todo respeito, com toda a seriedade, mas a gente precisa começar a falar e parar de ver isso como natural, como normal, essa coisa violenta. Esse discurso que às vezes vem revestido, né, de religioso, mas é um discurso super violento. Eu não sei se a gente tem que continuar aceitando esse tipo de coisa, né? Aceitando uma imposição, aceitando assédio, aceitando um relacionamento abusivo, aceitando violência, porque ele está chamado de discurso religioso. Acho que é preciso tomar cuidado com isso e separar muito bem as coisas, sabe? Porque a gente está indo para um rumo. O que pode acontecer daqui a 20 ou 30 anos com essa geração de crianças que às vezes muitos pais e mães não querem dar vacina à criança? O Brasil sempre foi um país que foi super eficiente na vacinação de crianças e o Zé Gotinha e tudo mais. E aí a gente começa a não querer vacinar os filhos por motivos às vezes religiosos. Deus sabe, né, quantas doenças podem voltar, né, ressurgir ou voltar a circular por conta de um comportamento irresponsável como esse. Então a gente precisa falar sobre isso. Tá certo? Obrigada se você viu até aqui. Até a próxima.